Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lívia e no vídeo de hoje eu vou falar das minhas impressões sobre o ENAC, que é o Exame Nacional dos Cartórios. Assim como a magistratura, há algum tempo tem que fazer o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura, como um requisito também para você poder assumir lá a sua sonhada aprovação no concurso de juiz, você tem que ter tido aprovação no ENAM. Para cartório também, agora você precisa passar pelo ENAC. Vamos falar, né, que são concursos que já são difíceis, muitas vezes sobra vaga, porque não são aprovados candidatos suficientes para o número de vagas que era previsto. Então vem uma etapa a mais para dificultar algo que já era difícil, além de encarecer ainda mais essa luta, né, essa jornada ali de paciência, de resistência, atrás da aprovação. Ficou também, além de ficar mais difícil, ficou mais caro agora. Sobre o ENAC em si, esse que eu fiz foi recentemente, foi o primeiro ENAC, foi a primeira prova que eu fiz mais voltada para a área de área de cartório mesmo, porque antes eu focava um pouco mais, eu tenho, né, se você costuma ver os vídeos do canal ou já me conhece, eu tenho um histórico de estudar mais para concursos da área trabalhista, eu atuo com direito do trabalho, mas a vida do concurseiro da área da magistratura do trabalho não tá fácil, principalmente depois que teve uma unificação. Só teve 2 concursos unificados, o primeiro foi em 2017, aí o segundo concurso nacional unificado para juiz do trabalho foi em 2023, então tem um espaçamento grande de 5 anos, né, esse é o histórico que tem, então não é fácil você ficar esperando, né, viver só para prestar esse tipo de prova, já que demora bastante, e às vezes você não passa e tem que ficar ali esperando de novo, muito tempo. Então, a possibilidade de cartório foi uma matéria que eu comecei a estudar e eu gostei bastante da área. E por ser um concurso que ele ainda é em estados, acaba tendo uma frequência maior. Às vezes foi de um estado, você não passou, mas tem outro. Então é uma matéria que eu comecei a estudar, que eu tenho gostado de estudar. E a primeira prova na prática que eu fui fazer valendo, assim, foi esse do ENAC. Eu achei uma prova bem difícil. Eu te pergunto se você fez a prova, se você estuda para esse tipo de prova. O que você achou do nível? Se você achou uma prova fácil, se você achou que estava médio, se achou que estava difícil? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. Por um lado, eu fiquei feliz de ter conseguido fazer a nota que eu fiz, que foi aproximadamente 57 pontos, porque às vezes tem questão que vai ter recurso, que vai mudar ainda, né? Mas como não faz tanto tempo que eu estou estudando essa matéria, ter conseguido ficar próximo dos 60 pontos, que é o mínimo exigido para você ser considerado aprovado no ENAC, então eu fiquei feliz por um lado, mas por outro lado, eu fiquei um pouco chateada comigo mesma, porque eu sempre falo, não muda a sua resposta quando você estiver ali terminando e indo passar para o gabarito. Eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui, de dicas para a prova objetiva, e eu, na prática, quebrei a cara por não seguir o que eu mesma falo. Porque quando você está vendo a prova pela primeira vez, você está mais descansado, e existe algo, não sei, no inconsciente, tá ali, que ele vai ter chance de ir na resposta certa. Então, quando eu fiz a prova, eu marquei uma alternativa lá não foi só em uma não, acabei fazendo isso em umas 2 ou 3 questões que eu tinha marcado a resposta, e aí na hora de passar o gabarito, que eu ainda tinha um tempinho antes do final lá do tempo de prova, que eu falei, mas será? Mas será mesmo que é essa daqui? Eram assuntos que eu não conhecia muito, e aí eu pensei, não, talvez outra ali seria mais razoável no caso, e fui lá e mudei. E aí, adivinha se as 3 não estariam corretas se eu não tivesse mudado segundo o gabarito. E às vezes ali estaria a diferença de eu ter conseguido a aprovação logo no primeiro ENAC. Então, tá aqui essa gravação para a Lívia do presente, do futuro, para você que está assistindo. Quando for fazer a prova, confia ali naquele seu inconsciente descansado. Às vezes é mesmo que uma questão que você não sabe realmente, assim, mas algo te diz que é tal alternativa. Na hora de passar para o gabarito que você já está cansado, não vai tentar ouvir o seu consciente, não deixa ele te sabotar. Assim, só se realmente for uma situação que você, não, marquei sem querer e está corrigindo, né? Claro que cada caso é um caso, mas se não for isso, não vai tentar ali na correria, perto do final da prova, mudar e achar que você cansado vai saber mais do que você ali descansado no começo da prova. Então tá aqui também minha promessa para mim mesma de não fazer mais isso, de deixar. Por mais que às vezes está errado, do que eu vi dessa experiência do ENAC, não. Se eu tivesse deixado, teria acertado 3 e, como eu disse, talvez já teria passado.
Sobre a dificuldade da prova, parece assim que o jeito que o examinador humilha o concurseiro, ele é diferente, né? Porque não basta fazer uma prova difícil, longa, exaustiva, que às vezes tem questões que até professor de cursinho fica em dúvida do que seria a resposta correta. Não, não basta isso. Até aquelas questões que parece que são repetição do texto da lei, até nessas você não pode ter paz. Tinha uma questão lá que eu lembrava certinho de ter lido, de ter visto na lei, e marquei e falei feliz, essa aqui, ó, essa aqui eu sei, essa aqui vai dar certo, vai dar bom. E aí o gabarito oficial da FGV me pega e coloca outra alternativa. Até no cursinho que eu tava vendo a correção, falou que ali deve ter tido um erro de marcação, que nem deve ser uma questão anulada. Mas aí vai lá o concurseiro, né, a pessoa que está se examinando, não ter um dia de paz, terminou de fazer a prova, já está tendo que fazer recurso para poder garantir que a alternativa correta vai ser marcada. Então, é aquilo, né, não é fácil. A vida do concurseiro é sofrida também, né, tem que ter paciência e saber que, na verdade, essas dificuldades fazem parte do processo, da jornada. Saber que se às vezes, né, eu tô pensando em vou ter que recorrer, o prazo para recorrer até amanhã, vou recorrer porque existe possibilidade de sonhar ainda, né, vamos falar assim, de às vezes conseguir reverter ali 3 questões. Tudo bem que tem efeito para todo mundo. Se outras pessoas recorrerem, o gabarito é alterado para todo mundo. Mas e aquele medo assim de ninguém recorrer, né? Vai que todo mundo fica contando que o outro recorre, não sei, enfim. Então, provavelmente vou pegar esse feriado, né, que tem para poder fazer esses recursos. Mas vale a pena porque é muito cansativo ficar fazendo prova. O ENAC e o ENAM também só tem nas capitais, então no dia da prova, viajei 2 horas e meia para poder ir fazer a prova, fiz a prova lá 5 horas, depois 2 horas e meia para voltar. Aí você chega tarde, tem que trabalhar no outro dia. É cansativo, né? Ter que ficar lá fazendo a prova, você não pode ir no banheiro, dá fome, dá sede, dá o que for, mas você tem que tentar ali dar seu máximo e evitar ficar parando para ir no banheiro, para beber água, né? Porque você bebe água, tem que ir no banheiro. Enfim, sempre dá, né? Sempre que você tem uma reprovação ou ali uma possível reprovação, dá um desânimo com você mesmo de falar assim, nossa, mas eu me dediquei tanto, acho que eu vou desistir. Vou desistir, mas aí você tá jogando fora todo o seu esforço, então não pode desistir, vou corrigir a prova, eu uso o Anki também, eu fiz um vídeo aqui, vou falar do Anki, vou deixar o vídeo aqui, que é um aplicativo que eu uso para revisar. O que eu gosto de fazer? Pegar as provas que eu já fiz, simulado, agora essas provas para valer, e colocar lá o que eu errei, para eu ficar lembrando aquilo, né, para eu aprender e fixar e conseguir não errar se for cobrado uma próxima vez, porque acontece muito das bancas elas repetirem que está sendo cobrado, nem que não seja a questão inteira igual, mas às vezes a alternativa se repete, o raciocínio se repete, enfim, então pretendo aprender com a prova e essa é uma sugestão que eu deixo para você também, né, se você fez e foi reprovado, eu sei que desanima, né, dependendo de quanto tempo que você está nessa jornada, mas tá aqui meu voto para que você persevere, não desiste, continue. Agora, eu sempre gosto de falar também, de pontuar as questões da prova em geral. Na minha sala teve um desentendimento assim sobre o caderno da prova, porque a princípio começaram a passar só o tipo de prova. Nas carteiras tinha o seu nome e o tipo da prova, mas tinha um outro número junto ali, né? Mas os fiscais, eles só estavam se atentando pro tipo da prova. E depois alguém falou assim, ah, não, mas tem um outro número aqui e tal. Aí começaram a ver, não, tem que estar tanto tipo quanto esse número tem que estar igual. Aí isso deu uma bagunçadinha na sala ali, até todo mundo tá com o tipo e o número certo, mas não atrasou nem nada. Foi só, acho que uma baguncinha ali, talvez de ser o primeiro ENAC, não sei. Mas não prejudicou, acho que em nada a prova. Em relação também às idas ao banheiro, tinha que passar o detector de metal na entrada, na saída. Não fiquei sabendo também de nenhuma complicação, pelo menos em São Paulo, que foi onde eu fiz a prova. Mas se você, onde você fez, teve alguma outra questão, me conta aqui nos comentários também. É sempre bom saber das coisas que acontecem, né, no dia da prova, até pra gente estar preparado quando for fazer a próxima prova. Se você foi aprovado, eu te dou os meus parabéns. Se você não foi aprovado, eu espero que você, né, consiga continuar, encontrar motivação, lembrar do porquê que você resolveu estudar para cartório e continuar. E continuar estudando. Essa jornada não é fácil. Até lembrei aqui de
de um trecho da Grande Família, que não sei se já tá ficando velho, se já é velho para essa geração, já é algo velho, mas é muito bom, do Agostinho, da Grande Família, falando que é um absurdo o concurso, como que é algo que é tão difícil que parece que é feito para as pessoas não passarem, e a ideia é basicamente isso, mas acaba ficando muito engraçado, e a gente tem que dar risada às vezes da vida, das dificuldades. Então se eu achar, eu vou até deixar aqui em algum lugar. E vai passar. Acredita. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão, com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. Eu não quero mais, eu vou mudar de profissão, Não, você eu vou vai ser passar. salva-vida. Você vai passar, meu amor. vou não. É só estudar, meu amor. E a gente, não sei, né, tem até uma beleza de rir da própria desgraça e entender também que o conhecimento ele é muito vasto, a quantidade de coisas que pode cair num concurso é interminável, é infindável, é impossível você estudar tudo. Então a gente tem que contar com saber que a gente fez o nosso melhor, um pouco de sorte de cair na prova que a gente estudou e a perseverança também, para caso a gente tiver a convicção que acertou e a banca tá de sacanagem ali, dando a resposta que não é a certa, ter a paciência, a perseverança, a persistência de pegar e fazer o recurso. Às vezes, mesmo estando errado, a banca mantém a resposta e às vezes acaba passando. Talvez também faça parte um pouco entender que tem suas falhas, né? O concurso público também acaba às vezes tendo suas falhas e às vezes algumas injustiças, mas não podemos desistir e uma hora a gente vai conseguir. Então acho que já me prolonguei muito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!